Ele era um serial killer e ela era simplesmente obcecada por ele. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Esse que está aparecendo para vocês agora é Richard Ramirez. Ele foi um serial killer dos Estados Unidos e ficou conhecido como Night Stalker ou Perseguidor da Noite. Ramirez cometeu crimes brutais e, inclusive, em alguns ele fazia rituais satânicos, pois ele era satanista e também tinha um pentagrama tatuado na mão. Essa que vocês estão vendo agora é a Sarah. Ela é uma fã do Ramirez e de outros serial killers. Sarah acabou cometendo o assassinato e, ao receber sua sentença, ela ergueu a mão para mostrar um pentagrama, ato inspirado em Ramirez, que fez a mesma coisa em seu julgamento. Agora, vamos ao início. Admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Ramirez nasceu em 1960 no Texas. Ele era o caçula de 5 filhos. Durante sua infância, ele sofreu 2 graves acidentes. Um foi aos 2 anos de idade. Um móvel caiu na cabeça dele, o que resultou em mais de 30 pontos para suturar o ferimento. O outro foi aos 5 anos de idade, quando ele foi atingido por um balanço no parque, e isso o levou a ter convulsões epilépticas até a adolescência. Além disso, Ramirez também sofreu diversos abusos por parte de seu pai quando era criança. Algumas vezes, para fugir da violência em casa, ele dormia por várias noites no cemitério. Para escapar de seu pai violento, Ramirez passou muito tempo com seu primo mais velho, Miguel, que era um veterano do Vietnã. Infelizmente, a influência de Miguel não foi muito melhor do que a de seu pai. Durante seu tempo no Vietnã, Miguel estuprou, torturou e até desmembrou várias mulheres vietnamitas, e doentiamente ele tinha evidências fotográficas para comprovar. Ele frequentemente mostrava fotos a Ramirez dos horrores que ele havia infligido a essas mulheres. Miguel também passou a fornecer drogas para Ramirez quando o garoto tinha 10 anos de idade. Quando Ramirez tinha apenas 13 anos, ele testemunhou seu primo atirar fatalmente no rosto de sua própria esposa. Pouco depois do tiroteio, Ramirez começou a se transformar de um menino assustado e abusado em um jovem endurecido e mal-humorado. Depois disso, Ramirez foi morar com sua irmã mais velha, Ruth, e o marido dela, que fornecia LSD e inclusive dava ao garoto. Nessa época, Ramirez pouco ia para a escola. Ele conseguiu um emprego num hotel e complementava sua renda com pequenos furtos. Porém, foi demitido depois de tentar estuprar um hóspede. A acusação não foi adiante porque a vítima não voltou à cidade para testemunhar contra Ramirez, mas ele foi detido 2 vezes depois disso por posse de substância ilícita. Ramirez começou a frequentar alguns cultos religiosos e despertou interesse pelo satanismo. Depois, ele se mudou aos 18 anos para a Califórnia. Outro fato bizarro é que, se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Em pouco tempo, Ramirez desenvolveu uma obsessão com os mesmos tipos de violência sexual e física que Miguel havia infligido às mulheres em suas fotos. Ramirez também começou a ter mais desentendimentos com a lei, especialmente depois que se mudou para a Califórnia. Embora a maioria de seus primeiros crimes no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 estivessem relacionados a roubo e posse de drogas, seria apenas uma questão de tempo, até que ele se transformasse em violência indescritível. A essa altura, seu envolvimento com o satanismo cresceu, e ele já era um membro da Igreja de Satanás.
Por muito tempo, acreditou-se que o primeiro assassinato de Ramírez ocorreu em 28 de junho de 1984. Foi então que ele matou Jenny, de 79 anos. Ramírez não apenas esfaqueou e agrediu sexualmente sua vítima, como também cortou sua garganta tão profundamente que ela quase foi decapitada. Décadas depois de Ramírez ser preso, em 1985, ele também foi ligado por evidências de DNA ao assassinato de uma menina de 9 anos, ocorrido em 10 de abril de 1984, meses antes do assassinato de Jenny. Portanto, esse pode ter sido seu primeiro assassinato. Após o assassinato de Jenny, vários meses se passariam antes que Richard Ramírez atacasse novamente, mas quando o fez, perseguiu seus impulsos depravados com terrível dedicação. Em 17 de março de 1985, a onda de assassinatos de Ramírez começou para valer com um ataque a Maria Hernandes em sua casa. Embora Maria tenha conseguido escapar, sua colega de quarto não teve tanta sorte. Naquela noite, a garota se tornou outra das vítimas de Ramírez. Mas Ramírez ainda não havia terminado. Mais tarde, naquela mesma noite, ele atirou e matou outra vítima. Poucas semanas depois, ele também assassinou um casal e arrancou os olhos da mulher. Foi então que Ramírez começou a estabelecer seu estilo de ataque característico: atirar e matar o marido, depois agredir e esfaquear a esposa. Durante meses, Ramírez continuaria a perseguir e assassinar mais vítimas na Califórnia, causando medo nas pessoas em todo o estado. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's gonna get worse. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. Uma das coisas mais assustadoras sobre Ramírez era que ele estava disposto a matar qualquer um que cruzasse seu caminho. Ao contrário de alguns outros assassinos em série que têm um tipo, Richard Ramírez assassinou homens e mulheres e atacou vítimas jovens e velhas. Como a imprensa o apelidou de perseguidor da noite, ficou claro que a maioria de seus crimes acontecia nesse período. Perturbadoramente, muitos de seus ataques também incluíam um elemento satânico. Em alguns casos, Ramírez esculpia pentagramas nos corpos de suas vítimas, e em outros casos, ele forçaria as vítimas a jurar seu amor por Satanás. O FBI já tinha montado uma força-tarefa para encontrar Ramírez. Inclusive, nessa época, houve um aumento perceptível nas vendas de armas, instalações de fechaduras, alarmes contra roubo e cães de ataque. No final das contas, foram os próprios erros de Richard Ramírez em agosto de 1985 que levaram à sua captura. Depois que ele foi visto do lado de fora da casa de uma testemunha, ele acidentalmente deixou uma pegada para trás e também deixou seu carro e a placa à vista. Quando a polícia rastreou o veículo, eles conseguiram encontrar apenas uma impressão digital suficiente para fazer uma correspondência. A essa altura, eles já haviam recebido denúncias de que alguém com o sobrenome Ramírez estava envolvido. O FBI foi capaz de identificar Richard Ramírez graças ao seu banco de dados de impressões digitais. As autoridades logo encontraram as fotos de Ramírez de suas prisões anteriores e uma de suas vítimas sobreviventes apresentou uma descrição detalhada que era bastante semelhante às fotos. No final de agosto de 1985, a polícia decidiu divulgar a imagem e o nome do perseguidor da noite. Ramírez estava voltando para casa quando sua foto foi divulgada e não percebeu que estava sendo rastreado. Embora ele tenha tentado fugir da polícia e tentado roubar um carro no processo, ele foi rastreado por uma multidão de vigilantes que o reconheceu, em parte devido aos dentes notoriamente ruins de Ramírez. Eles o espancaram até a polícia chegar. Após sua prisão, Ramírez foi considerado culpado de 13 acusações de assassinato,
Além das acusações de assassinato, as autoridades também o consideraram responsável por vários estupros, agressões e roubos. No julgamento, enquanto Ramírez gritava "Viva Satã" para os parentes de suas vítimas e fazia questão de erguer seu pentagrama, havia mulheres de preto que eram fãs dele, também assistindo ao julgamento. Ele foi mantido na prisão pelo resto de sua vida. Ele foi sentenciado à pena de morte na câmara de gás. Na prisão, ele recebia cartas e visitas de vários fãs e, em 1996, casou com uma de suas admiradoras. Ramírez faleceu em 2013, vítima de um câncer no sistema linfático enquanto aguardava sua execução no corredor da morte. Uma jovem de 19 anos foi condenada a 12 anos de reclusão em uma instituição de saúde mental, na Alemanha, por esfaquear um homem que conheceu por um aplicativo de encontros. Sarah M. era fã de Ramírez. Ela planejou um ataque a um homem de 39 anos que conheceu no aplicativo de namoro. Ela o golpeou com uma faca comprada 5 dias antes do ocorrido. Ao sair, Sarah avisou para sua amiga que mataria sua primeira vítima e pediu que ela lhe desejasse sorte. O homem conseguiu parar o carro e foi encontrado com vida, mas morreu depois de 3 semanas em coma. Já Sarah foi encontrada perto do local, andando pela estrada com manchas de sangue no rosto. Algumas pessoas viram e perguntaram se ela estava bem, mas a garota só respondeu que era uma assassina de merda. Mais tarde, Sarah admitiu que ficou frustrada por não ter conseguido matar sua vítima na hora. Ao receber a sentença de 12 anos, Sarah ergueu a mão para exibir um pentagrama, em um ato inspirado em Richard Ramírez. Sarah tinha histórico de episódios problemáticos, como ter desenhado suásticas nazistas nas mãos e xingar policiais na rua. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, tem essa série que está aparecendo para vocês agora. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.